Uma boa tarde, então, a todos. Hoje, de uma maneira especial, estamos gravando essa palestra mais uma vez na sede da Sociedade Legião Espírita, no turno da tarde, favorecido pelo apoio permanente do nosso estimado Fernando. E vamos dar início, então, ao nosso encontro com uma prece. Como sempre fazemos, pedindo ao alto, aos benfeitores espirituais, e, acima de tudo, a Jesus, que nos ilumine mais uma vez nessa nossa trajetória de aprimoramento, que sabemos que se faz também a partir do conhecimento que logramos adquirir nestes e em tantos outros momentos em que somos chamados a falar, a ler, a comentar, a nos reunir em nome da doutrina espírita. Agradecido, então, mais uma vez, pela oportunidade que Ele está nos dando e pela presença sempre incessante dos benfeitores espirituais que pacientemente procuram suprir as nossas lacunas e as nossas dificuldades, abrimos o encontro da noite de hoje. E que assim seja. Hoje gostaríamos de falar brevemente sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita. O mês de novembro, ele marca o início, praticamente, do processo estruturado do chamado ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E por que é importante o ESD? Olha, desde a estruturação inicial do Espiritismo, que nós já recebemos alertas da espiritualidade superior, naturalmente através de Allan Kardec, porque não podemos esquecer que o que Allan Kardec comentava, os seus comentários, as suas palestras, os seus escritos particulares, sempre foram inspirados pelos bons espíritos. E Allan Kardec, enquanto estava no processo da codificação, escreveu o seguinte: um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios. Ora, Allan Kardec e os bons espíritos nos apresentam a estrutura doutrinária, o Pentateuco kardeciano. Mas nos é colocado já, a partir desse alerta, um aviso para que nós nos aprofundemos naqueles princípios, naquelas ideias, que nós possamos ou que nós pudéssemos nos reunir a fim de discutir tudo aquilo que era apresentado no processo da codificação. Por quê? Porque nós sabemos que, apesar do bom senso indiscutível do mestre Allan Kardec, ele apresentava o fruto das suas observações acerca da unicidade do pensamento dos espíritos sobre determinados temas. Essa unicidade ou universalidade, é claro, que não estava assentada na opinião de todos os espíritos. Por quê? Porque nós sabemos também que Allan Kardec recebeu uma correspondência muito volumosa de muitos lugares onde se realizavam reuniões mediúnicas e os espíritos naturalmente opinavam, traziam a sua palavra, o seu entendimento acerca dos mais diversos assuntos. Ora, Allan Kardec recebia essas missivas e fazia uma espécie de análise se as cartas, se a correspondência de tal ou qual lugar, de tal ou qual grupo, estava no sentido estrutural das ideias, coerente, compatível com que o grupo Y ou Z de determinado lugar, determinada cidade, ou mesmo daquele em que ele normalmente participava, se havia uma unicidade, uma sincronicidade. A partir disso é que nos é apresentada a doutrina espírita. Mas o que ocorre? Exatamente em função da diferença dos espíritos e, consequentemente, da diferença dos comunicados, interpretações as mais diversas poderiam advir, como vieram, como vêm até hoje.
Então, como dirimir estas dúvidas? Como balizar o verdadeiro e claro entendimento acerca de este ou daquele tema? Ora, a melhor forma não é eleger um grupo. Porque a sociedade X ou Y é maior, tem mais médios, é mais antiga, né? Não, a ideia não é essa. Isso por si só não vai caracterizar vamos dizer assim, um alinhamento, uma clareza ou a própria perfeição relativa, é claro, daqueles conhecimentos, da forma de se colocar determinado assunto. Busca-se o quê? Através, então, da conjugação de esforços de todas as pessoas interessadas na doutrina e, evidentemente, interessadas com I maiúsculo, ou seja, as que buscam a verdadeira informação, reunir-se. E a partir desta reunião, voltamos a repetir, estabelecer um curso regular de espiritismo, ou seja, debates, né? O curso nada mais é do que a apresentação de ideias que devem ser debatidas, né? Naturalmente, guardadas as proporções, a fim de que se verifique um consenso acerca dos conceitos ali apresentados. Então, a ideia do estudo sistematizado da doutrina espírita, não com este formato que nós conhecemos, mas já vinha da época da codificação e através das próprias ideias do codificador. Em função disso, no avançar do tempo, é claro que nós vamos ter muitos estudos desenvolvidos. Mas sendo mais claro, mais preciso, não houve verdadeiramente um grupo ou uma estrutura, vamos dizer assim, formada com uma base orientativa séria, discriminada, sistemática, da época de Allan Kardec até meados, podemos dizer assim, do século passado. Estudos particulares sempre ocorreram, daí resultando uma série de obras, muitas delas absolutamente interessantes e importantes para a doutrina, que se desdobra a partir destes que se propõe a vislumbrar algo mais, algo além do que foi especificado. Tanto é, mais uma vez, nos voltamos ao conceito de Allan Kardec, com o fim de dobrar os princípios da ciência. Kardec estava muito preocupado àquela época de aproximar as ideias espíritas da ciência. Por quê? Porque daria corpo, né? Daria um corpo especial àquela apresentação dos espíritos. Os aspectos filosóficos e religiosos praticamente seriam uma espécie de desdobramento dessa análise científica. Tanto é que nós sabemos que o espiritismo, no primeiro momento, não é apresentado como uma religião, né? Kardec não o faz porque o termo religião, ou a compreensão da religião àquela época, estava muito deturpada em função das igrejas, né? Da ideologia tradicional dentro desses aspectos. As religiões não apresentavam a estrutura necessária para a satisfação dos homens com relação às suas dúvidas e aos seus anseios. Então, apresentar o espiritismo como religião poderia, no primeiro momento, inclusive levar as pessoas a estabelecer uma confusão, aproximando-a, por exemplo, do catolicismo, do protestantismo ou de outras expressões, né, religiosas, o que Allan Kardec não queria, pelo menos naquela primeira fase. Daí o seu ênfase ao aspecto científico, e era um momento experimental, né? Era um momento de manifestações de efeitos físicos, deslocamentos, materializações, né? Enfim, prestava-se aquela idade, vamos dizer assim, aquele momento literalmente da ciência e da grande eclosão da mediunidade em praticamente todos os lares para a experimentação científica. Pois bem, mas o espiritismo avança. Com a desencarnação de Allan Kardec, nós sabemos que há uma continuidade
pela sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet, que se coloca à frente do movimento espírita, por Pierre Guetin-Lemarie, né? Muitas pessoas ainda discutem o seu verdadeiro papel dentro da doutrina espírita e do movimento espírita, no sentido da continuidade clara, né, daquela linha que Allan Kardec estava seguindo, né, se orientando, se baseando para trazer a codificação. Mas há um desenvolvimento da doutrina, até que ela praticamente deixa de ter uma estabilidade na França, né, em Paris especialmente, na França, na Europa em geral, deixa de ter essa estabilidade, inclusive desestabilizando-se, porque começa a incorporar em algumas apresentações, em algumas reuniões, e especialmente nós verificamos no primeiro Congresso Espírita de Paris em 1900, começa a se apresentar o Espiritismo ao lado de doutrinas espiritualistas, gerando uma confusão de conceito. Já não era mais o Espiritismo puro sendo apresentado. Era o Espiritismo ao lado da teosofia e de outras expressões filosóficas, religiosas, mágicas, místicas até, levando a uma espécie de confusão. Então nós temos o quê? Neste momento histórico, né, após o decesso de Allan Kardec, em 1869, poucos anos depois, nós temos o transplante da chamada árvore do Espiritismo para o Brasil. Inclusive, no início, né, de 1900, dos anos 1900, nós temos uma autorização, né, do Pierre Guetin-Lemarie, esse mesmo que nós citávamos até agora, para que as obras de Allan Kardec fossem traduzidas e publicadas pela Federação Espírita Brasileira, que já havia se organizado aqui na nossa pátria. Então, nós temos o quê? O florescimento da árvore do Espiritismo no Brasil e uma espécie de perecimento simultâneo na Europa, em Paris, né, mais especificamente, onde ela nasce. Pois bem, o Espiritismo desenvolve-se aqui no país, não sem uma série de problemas, divergências, divisões, e avança com o passar dos anos. Até que, provavelmente em meados, há 40 anos atrás, vamos dizer assim, em meados da década de 70, né, mais ou menos, nós temos uma volta das sociedades espíritas, especialmente a partir de uma campanha intitulada Comece pelo Começo, que foi lançada pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Isso há uns 40 anos atrás, na década de 70, 80, praticamente é lançada essa campanha, que, vamos dizer assim, é o embrião histórico, né, dessa tentativa de unificar um estudo sistematizado da doutrina espírita em nosso país. Pois bem, esse movimento, ele é efetivamente muito importante. Mas em 1976, mais especificamente, e aqui no Rio Grande do Sul, e mais ainda aqui em Porto Alegre, a médium Cecília Rocha, que integrava a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, recebe uma mensagem psicofônica do espírito Ângelo Aguaró Torreiro, que era espanhol, radicou-se depois aqui no Brasil, mais especificamente em Porto Alegre, e foi um grande espírita da primeira hora, né? Esteve muito próximo da Federação, da fundação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E, inclusive, tem um livro publicado já há muitas décadas, né, Grandes e Pequenos Problemas, pois esse espírito, através da médium Cecília Rocha, indicava a necessidade de um estudo sistematizado, de um estudo sistemático. Um pequeno trecho da mensagem dele diz o seguinte: cabe, pois, aos espíritas responsáveis pelo movimento espírito, uma ampla tarefa de divulgação das obras básicas da doutrina, promovendo um estudo sistemático das mesmas, com chamada de atenção
para os aspectos que estão colocados à margem, com graves prejuízos para a assimilação correta dos princípios e bases do Espiritismo e de sua missão. Este foi um grande alerta. E esse alerta foi levado, chegou à Federação Espírita Brasileira, né? Devido à importância em virtude da mão do destino, como nós chamamos, isso foi levado, inclusive, a debates internos e passou a ser o objetivo a ser perseguido a curto prazo pela FEB. E realmente, a partir daí, né, é lançada em 1983 a campanha do estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Essa campanha lançada contou, inclusive, com uma mensagem do espírito Bezerra de Menezes, pela mediunidade da psicofonia de Edivaldo Pereira Franco, onde em um certo trecho ele menciona: um programa de estudo sistematizado da doutrina espírita, sem nenhum demérito para todas as nobres tentativas que têm sido feitas ao largo dos anos, num esforço hercúleo para interessar os neófitos no conhecimento consciente da nova revelação, é o programa da atualidade sob a inspiração do Cristo. Então Bezerra vem chancelar aquela ideia apresentada poucos anos antes, por Ângelo Aguaró Torreiro, através da mediunidade de Cecília Rocha, e praticamente é implantado, então, a partir de 1983, né, esse estudo sistematizado. Sem nenhum demérito, afirma ele. É claro, como eu disse, outras iniciativas já existiam, mas pontuais, né, e cada um mais ou menos seguindo aquilo que imaginava ser o correto, o mais adequado, com tempos diversos, com profundidades diversas, às vezes, inclusive, como nós aprendemos da leitura, introduzindo aspectos nessa sistematização que não eram uniformes dentro do Espiritismo, que eram alvo de dúvidas, que não estavam pacificadas dentro do entendimento generalizado. Então, o que se buscava? Se buscava que a FEB, que é o órgão representativo do Espiritismo Nacional, que congrega de uma forma ou de outra, indiretamente, né, todas as sociedades espíritas do país, aquelas que se filiam naturalmente às federações estaduais, e estas, as estaduais, corporificando a Federação Espírita Brasileira, lança o estudo sistematizado. E qual a importância, então, disso? Muitas pessoas pensam assim e dizem erradamente, erroneamente, por fazer uma análise muito superficial. O estudo sistematizado é apenas uma forma de retardar o interessado no trabalho. A gente quer ser trabalhador e eles vêm com uma série de estudos, né, e exigências no sentido de que um curso pressupõe um tempo, né, um tempo mais ou menos regular de dedicação, né, antes dos aspectos práticos, pelo menos na maioria das vezes. Mas, na verdade, exatamente a ideia é a contrária. Através desse curso do estudo sistematizado, formata-se na cabeça daquele interessado o verdadeiro espiritismo, sem esses adendos, sem os anexos que são fruto de interpretações equivocadas, para não dizer, infelizmente, levianas, muitas vezes. Não podemos, naturalmente, afirmar que tudo que está no estudo sistematizado é absolutamente perfeito, porque é obra dos homens. Os homens coletaram, né, os responsáveis coletaram nas fontes primárias aquele conteúdo que julgaram mais propício a estabelecer um estudo sistematizado. Mas queremos, inclusive, destacar que esses estudos são revisados de tempo em tempo, a fim de sofrerem as alterações mais úteis em função do tempo, da extensão, de novos conceitos, de novas ideias que surgem ou que surgiram no decorrer de determinado prazo. Mas é a garantia do neófito, daquele que está entrando no Espiritismo, de que está efetivamente baseando-se na obra de Allan Kardec.
E é também uma espécie de aviso. Aviso porque muitas pessoas querem entrar no espiritismo, querem ser médiuns, querem trabalhar nos grupos espíritas, querem dar passe, querem isso, querem aquilo, mas não entendem os mecanismos, não entendem o porquê de se fazer isso ou não fazer aquilo. E o estudo sistematizado ou irá motivar as pessoas a aguardar um pouco mais e realmente desenvolverem um trabalho sério e complexo, ou irá fazer com que elas vejam que aquilo que elas imaginavam não é o mais adequado para elas. De repente elas acharam que o espiritismo era a doutrina que elas buscavam em função do acesso que produziria, que facultaria a comunicabilidade com os desencarnados, enfim, a imersão imediata em trabalhos mediúnicos, etc. e tal. E não é assim. As casas espíritas bem orientadas possuem um processo, né? Um processo adequado para que as pessoas, ao se conectarem verdadeiramente com a instituição, o façam de uma maneira consciente, né? E tranquila, de que estão agindo da melhor forma e da forma mais adequada. Então o ESD é importantíssimo. E mais, ele fundamenta-se nas próprias palavras de Jesus, que afirmava: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é navegar dentro deste mar de informações. O Espiritismo apresenta verdades, né, segundo a sua concepção, a partir da fundamentação do Cristo, né, a partir dos ensinamentos do Cristo. Mas apresenta a sua visão. Mas como que eu vou conhecer essa verdade, que é o ensinamento crístico, né, se eu não me propuser a estudá-la com maior ou menor profundidade, mas a estudá-la de alguma maneira, né? E como que eu vou me libertar no sentido de me satisfazer quanto às minhas pretensões de entendimento do universo, do porquê da vida, do porquê das dores, etc. e tal. Isso é liberdade, é eu ter respostas que atendam a estes meus anseios. Então, para conhecer a verdade, é preciso mergulhar no estudo destas verdades apresentadas. Portanto, o ESD é fundamental. Além do processo cultural que apresenta, ainda possibilita a interação, a troca de experiências entre os participantes, a integração maior na instituição espírita que foi procurada para isso. Enfim, é um momento muito importante, não apenas de conhecimento, porque muitos poderiam dizer: bom, então eu pego o polígrafo, ou pego a obra tal ou qual indicada, vou para casa e estudo em casa. Sim, poderia fazer e deve fazê-lo de forma complementar. Mas o mais importante é que a sociedade espírita é um local de confraternização, de união, eu diria mais, de reunião, no sentido físico das pessoas, onde elas possam conversar, trocar experiências, olho no olho, fazer amizades, enfim, colocar aspectos dos seus conhecimentos, trocar experiências existenciais. É esta a importância da casa espírita. E é para isso que o estudo sistematizado está convidando. E aqui nós abrangemos ainda mais o ESD não como um bloco do estudo, como é. O ESD é um bloco, ele apresenta um programa, né? Do 1 até o X, né? É um bloco. Mas eu falo de toda e qualquer tarefa relacionada ao estudo espírita. Seja o ESD, seja o estudo avançado, que é posterior, seja o estudo da mediunidade, que é uma etapa paralela, enfim. Que nós possamos entender a importância disso para a nossa formação intelectual com relação às coisas do Espiritismo, para a nossa socialização religiosa, entendendo que o centro espírita é um lugar de pessoas,
e não de apóstolos, não de divindades, nem de entidades superiores no sentido material. Não somos pessoas superiores a ninguém. Somos pessoas com experiências existenciais, com fracassos e com méritos. Somos pessoas com vivências. Então é essa troca que nos fortalece. E não apenas nos submetendo a uma espécie de vontade maior que se expressaria a partir de uma pessoa. Não há isso no Espiritismo, não há hierarquia no movimento espírita. Não há hierarquia estabelecida na doutrina espírita. Então, estudar é mais do que aprender, é socializar-se, e socializar-se religiosamente, entendendo a religião como algo ao alcance de todos e natural no nosso processo, não algo místico, mágico, né, maravilhoso, que nós temamos. Nós muitas vezes tememos as religiões, enquanto que o Espiritismo convida para a plena integração, como qualquer pessoa o faria em uma atividade social. Só que aqui nós apresentamos ideias específicas sobre a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, o futuro do planeta, enfim, a eternidade. Nesses dias, concluindo o nosso encontro, em que está aberta em Porto Alegre a Feira do Livro, e em muitos lugares promovem essa feira, né, esse encontro onde os livros são apresentados, vendidos com desconto, né, e que se está vencendo as etapas da pandemia, permitindo já uma aproximação maior, aproveitemos para adquirir obras, para ler mais, para buscar mais informações, aquelas provindas de fontes adequadas, de fontes recomendadas, porque existe um grande amadorismo hoje no movimento literário espírita. Um grande amadorismo, uma vez que nós temos um grande público que gera, naturalmente, por consequência, bastante riqueza. Mas vamos nos voltar às obras fundamentais, aos bons títulos, às obras que vieram através de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Ivone Pereira e de vários outros autores consagrados. Vamos estudar essas bases, esse complemento sadio e seguro. E, quando possível, nos integremos aos grupos de estudo na sociedade. O ESG, no sentido geral, nos aproximando mais uns dos outros e a nós todos de Deus. Vamos encerrar então o nosso encontro, agradecendo a Ti, Senhor Jesus, mais uma vez por esta oportunidade, pelos nossos guias e benfeitores espirituais. Somos agradecidos por esses momentos que nos permitem de falar do Espiritismo, de apresentar a doutrina, de debatermos essas ideias maravilhosas que são consoladoras para as nossas existências. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que estamos recebendo, que já recebemos e que iremos receber. Muito obrigado por esta casa que nos abriga e nos permite esses encontros, ainda que virtuais, por enquanto, mas que sempre será o nosso solo seguro e sagrado no sentido mais amplo da sua expressão. Agradecendo-te mais uma vez, Senhor, te pedindo paz e luz, e aos amigos espirituais encerramos o encontro desta tarde. E que assim seja.